Bom dia, feliz sábado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta manhã. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Diego. Congrego aqui nesta igreja já faz algum tempo, desde 1998. Então, aí vamos para 25 anos já. Mas Deus tem nos abençoado grandemente. E gostaria, então, antes de abrir a palavra de Deus, fazer mais uma oração com vocês, assim como nós estamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, clamamos e pedimos a Ti a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Ao lermos a Tua palavra, que ela possa, Senhor, tocar o nosso coração, que nós possamos compreender a Tua mensagem e que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção, esteja conosco agora, seja o nosso professor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Estão todos felizes e animados hoje, não? Estou vendo todo mundo com cara de sono, né? Muita gente assim. Mas é um prazer estar com vocês aqui, então. Já fazia algum tempo que eu não pregava aqui, né? Mas Deus nos conduz de maneiras que a gente não espera. Fico pensando, vocês têm acompanhado as notícias ao longo desta última semana? E o que nós temos visto? Nós temos visto na nossa sociedade uma onda de ataques a escolas, não? Nesta última semana nós vimos, desde a outra semana, um ataque a uma creche. Um psicopata entra com um machado e ali dilacera algumas crianças. E ao longo de toda esta semana nós temos visto constantemente, todos os dias pelo menos, um ataque a uma escola em determinado ponto do país. Ontem não tivemos nenhum ataque à escola, mas em compensação a polícia prendeu mais de 60 pessoas. E quando nós olhamos para esse tipo de coisa, ficam questionamentos, né? Eu acabo me questionando, e muitas vezes, quando eu me questiono, eu me sinto deprimido, e eu pergunto a Deus por quê. Por que uma pessoa sai de casa com esta intenção, né? O que vai na cabeça de um indivíduo que pensa e age desta forma? Em que momento nós começamos a nos tornar menos humanos, né? Alguns já nascem praticamente inumanos, né? Com um senso mais bestial do que com o próprio senso ético e moral. E a gente se pergunta por quê, né? Em que ponto da nossa sociedade, em que ponto da nossa história as coisas foram se deteriorando desta forma? Por que nós vivemos em um mundo altamente de tecnologia avançada, né? Me trancou a palavra agora. Mas nós vivemos em um mundo onde a tecnologia caminha a passos largos. Na nossa sociedade, nós vemos os celulares cada vez menores, mais finos, mais rápidos, com uma capacidade maior, de processar informações. Por exemplo, alguns dias atrás, eu fui no Correio, fui ali na agência dos Correios comprar envelopes e selos, porque o meu filho tinha que fazer um trabalho para a sala de aula, né? E aí eu cheguei nos Correios e disse, mas vocês ainda vendem envelope e selo, para carta pessoal? A gente lembra que algum tempo atrás, para mandar uma carta, levava semanas, meses, ou quem sabe até anos, dependendo do local para onde você escrevesse. E aí tinha que, mandava a carta e esquecia até voltar a resposta, E hoje nós temos uma comunicação instantânea. Então a gente percebe que a tecnologia ela tem avançado a passos largos, mas em compensação o ser humano ele está regredindo. Moralmente, a capacidade moral e intelectual do ser humano ela regride à medida em que a tecnologia avança. Por exemplo, a gente vê antigamente as lutas de classes sociais, enfim, políticas hoje, mas a gente percebe o que o casamento, vamos dizer aqui no nosso país, Lembro da minha avó, a pessoa que sofreu todo tipo de tortura no casamento. Meu avô bebia, incomodava, era um psicopata, Batia de deixar largar ela no hospital. E a avó sempre ali firme, honrando os votos do casamento, Numa situação humilhante, degradante, e a gente não espera que as mulheres se submetam a 1/3 disso, ou a 1/10 de um tipo de situação como essa. Mas as pessoas elas tinham um senso de dever moral com a sua própria família. Não, esta é a minha família e eu preciso batalhar para que a minha família passe por esta situação. Então nós saímos de um extremo do abuso
E à medida em que a sociedade foi avançando, e as mulheres então vão adquirindo seus direitos, né? Chegamos a um ponto de equilíbrio dentro dos casamentos, e estamos agora partindo para um ponto de quê? De desordem, né? De orgia, enfim, de todo tipo de loucura. Antes a mulher apanhava, sofria todo tipo de maus tratos e continuava firme no casamento com o marido. Uma situação de abuso extremo. Passa pela questão, né, saudável, os relacionamentos saudáveis nos últimos anos, e vamos agora para uma questão de orgia, né, de liberação total. Onde muitas vezes a mulher olha para o marido e diz: eu quero que você me compre um sapato novo hoje. Não tenho dinheiro, não dá, ou não estou com vontade de comprar. O que ela faz? Se tu não me der um sapato novo, eu vou arrumar quem me dê. Se tu não me der um chocolate, se tu não me der aquilo que eu quero, eu arrumo aí fora alguém que me entregue. Ou seja, há uma banalização, né? Eu estou usando, claro, apenas uma anedota, para demonstrar que há uma banalização hoje do casamento. O casamento ele reflete totalmente a cultura da nossa sociedade. Ou seja, nós vemos pela degradação moral do casamento, dentro de uma creche com uma machadinha e dilacerou aquelas crianças. Eu olho para ele e faço uma comparação e digo: eu sou muito melhor do que ele. Porque eu venho à igreja todos os sábados, porque eu cuido da minha família, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho. Mas o pecado ele vai muito além da ação. Não somente a ação. Alguns estão mais degenerados do que outros, né? A sua mente não funciona da forma como deveria funcionar. Ou seja, eles cometem crimes ou eles cometem deslizes que são numa proporção muito maior daquelas que eu, né, pratico e cometo no meu dia a dia. Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo, porque eu não quero ficar falando aqui na frente, né? Tem um pavor de pregador que vem para o púlpito e não lê a Bíblia. Pessoa que sobe no púlpito, eu já falei isso antes e reitero aqui, que digo, o indivíduo que sobe no púlpito para contar histórias, para contar piadas, para fazer a igreja rir, para contar causos, e não abre a Bíblia, ele não é um pregador, ele é um palestrante. E a igreja não precisa de palestrantes, ela necessita de pregadores da palavra de Deus. E nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 3 e no verso 23. E nós vamos usar bastante a nossa Bíblia aqui, no tempo em que nós temos. Se alguém necessitar de ajuda, levanta a mão, que quem puder te ajudar, senta do teu lado e vai abrindo a Bíblia e lendo junto contigo. Olha para o lado aí e vê se teu irmão não precisa de ajuda. Romanos capítulo 3, verso 23, o que diz? Por quê? Porque os outros pecaram e carecem da glória de Deus, não é? Eu faço a leitura da Bíblia assim: porque os outros pecam e estão lá fora, eles necessitam da graça de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo? Todos, né? Todos pecaram. O pecado é como uma lepra, é como um vírus, é como uma praga, que passou de geração em geração. Já nasce impregnado, infectado na carne do indivíduo. Já veio na programação mental. O pecado ele se manifesta de muitas formas na vida da pessoa. Mas a única coisa certa sobre o pecado é que ele atingiu a todos nós. Não existe escapatória, fisicamente falando, né? Não existe uma escapatória com as minhas próprias mãos. Eu não posso fazer nada que me livre do pecado. A Bíblia diz que o pecado, está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, que o pecado é o quê? Abre rapidinho aí comigo. 1 João, capítulo 3, verso 4. Primeira carta de João, está lá no finzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é o quê? O pecado é a transgressão do quê? O pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, o ato de rebelião, no momento em que o ser humano se rebela contra Deus, então há esta ruptura, esta rebelião, ela causa o pecado. E o pecado, então, nada mais é do que a transgressão do quê? Daquilo que Deus nos deu. E nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? O mínimo para que se possa viver em sociedade.
Vamos fazer um pequeno quadro imaginativo. Imagine que todos os seres humanos da face da Terra guardassem pelo menos os 6 últimos mandamentos. Então, honra teu pai e tua mãe, não matar, não roubar, não trair, não levantar falso testemunho e não cobiçar as coisas do próximo. O mundo seria um local melhor, sim ou não? Se as pessoas não matassem, se não roubassem, se não traíssem, se não mentissem, se não distorcessem, se não inventassem fofoca da vida dos outros e desnegrissem a imagem umas das outras. O mundo não seria um local melhor se as pessoas não cobiçassem. Olha, eu não quero, eu quero crescer na empresa, mas não às custas do cargo do meu colega. Porque tem pessoas que querem subir às custas uns dos outros. Eu preciso derrubar o fulano para tomar o lugar dele. O mundo não seria um local melhor, sim ou não? Com certeza seria um local muito melhor. Então o pecado ele é diretamente um ataque àquilo que Deus estabeleceu para a boa convivência dos seres humanos em sociedade. O pecado causa esta distorção. E a Bíblia ela fala que o pecado atingiu a todos, ou seja, não há escapatória do pecado, fisicamente falando, eu não posso fazer nada para me livrar e me libertar deste pecado. Ele me impulsiona a fazer coisas que eu não gostaria de fazer, como diz o apóstolo Paulo. Paulo fala lá em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele teima em sair. E Paulo chega ao cúmulo de dizer, eu surro o meu corpo, e o esmurro e o conduzo com mão de ferro, para que pregando a outros não seja eu condenado pelas minhas palavras. O pecado representa na Bíblia uma luta do ser humano consigo mesmo. Uma luta impossível de ser vencida. Impossível para mim. Eu não posso vencer esta luta. Mas a Bíblia diz que Deus nos proveu um escape para este pecado. E uma das histórias bíblicas que mais me impressionam é a deste homem aqui. Abre comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 19. Nos dias que antecederam a chegada de Jesus, no momento ali em que Jesus já era um adulto, mas ainda não havia iniciado o seu ministério, alguém estava causando um transtorno muito grande em Israel. E aqui, João, capítulo 1, verso 19, em diante, diz assim, acompanha comigo a leitura, João 1, 19. A minha leitura aqui, a minha tradução ela é um pouquinho diferente, tá? Mas pega o sentido da coisa aí. João, capítulo 1, verso 19, diz assim, este é o testemunho de João. João, qual João aqui? O Batista, Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem, quem é você? Os líderes da nação judaica queriam saber quem era aquele homem que estava causando confusão ali às margens do Rio Jordão e colocando Israel em alvoroço. E disseram, quem és tu? Verso 20, perdão. E ele confessou e não negou. E disse, eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram, então quem você é? Você é Elias? E ele disse, eu não sou. Você é um profeta? E ele respondeu, não, eu não sou. Então lhe disseram, quem é tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz de si mesmo? E ele disse, eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então olha só que coisa interessante. Perguntaram para ele assim, você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é o profeta Elias que renasceu? Não, não sou o profeta Elias. Você então é um profeta? E João responde, não sou um profeta. Então quem é você? Sou alguém que clama, endireitando o caminho, ou abrindo espaço para que o Senhor seja apresentado. Mas olha que coisa interessante, João não se considerava profeta.
Em nenhum momento Deus apareceu para ele e disse: João, eu tenho uma mensagem importante a você, entregue esta mensagem ao povo. Em nenhum momento na Bíblia, ou para aqueles, né, que consideram o espírito de profecia, a inspiração que foi dada a Ellen White, em nenhum momento é dito que o Senhor apareceu a João e lhe entregou uma mensagem de urgência ao povo. Então João, no sentido estrito da palavra, não era considerado um profeta, porque ele não tinha uma mensagem dada diretamente por Deus. A mensagem de João causava um alvoroço, mas ele não se considerava como sendo um profeta, alguém instruído por Deus, ou alguém que foi comissionado diretamente por Deus. Mas olha só o que Jesus fala a respeito de João. Abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 7. Falei para vocês que nós vamos ler bastante a Bíblia nesta manhã. Livro de Lucas, capítulo 7. Vou achar aqui. Livro de Lucas, capítulo 7, verso 28. Olha o que Jesus fala de João Batista. Eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, não há maior o quê? Não há maior profeta do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Então Jesus faz uma afirmação aqui muito importante. Perguntaram a João: você é um profeta? E ele disse: não, eu não sou. Eu sou alguém que prega sobre a vinda de Cristo. Ou a vinda, a chegada do Messias. Você é um profeta? Não, eu não sou. Jesus olha para os discípulos e diz: João Batista foi o maior dos profetas. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção quando a gente abre a Bíblia e vai para o Antigo Testamento e vemos ali, né, os milagres que ocorreram através do ministério dos profetas? Se você perguntar para um judeu quem é o maior profeta da Bíblia, ele vai te dizer: Moisés e Elias são os maiores profetas que já pisaram em Israel. E quando você olha para a história de Moisés, o que você vê? Moisés chegando no Egito, o poder de Deus se manifestando através de Moisés, e ele faz sinais na corte do faraó. Agora Moisés começa a lançar juízos sobre o Egito. Moisés fala e Deus manda as pragas. E Deus dizia: agora vai e diz para o faraó: liberta o meu povo. E Moisés falava e as coisas aconteciam. Quando os israelitas saem do Egito, Deus diz: agora vai, né? Coloca o cajado na água. E o mar se abre. E 2 milhões de israelitas passam pelo leito seco do rio, não é? Do Mar Vermelho. Enquanto Moisés vivia e andava e liderava o povo, uma nuvem no céu o guiava pelo deserto para que o povo não ficasse sofrido por causa do sol e do calor. E à noite, como era muito frio, a temperatura caía drasticamente, uma coluna de fogo descia do céu e esquentava o arraial. Então a vida de Moisés ela é marcada pelos maiores milagres do Antigo Testamento. Quando nós lemos ali a vida, por exemplo, do profeta Elias, nós vemos que Elias, com uma palavra, fecha o céu por 3 anos. E quando Elias profetiza contra Acabe e diz: não choverá em Israel, para de chover. E depois Elias diz: agora o Senhor vai mandar fogo do céu sobre o altar e vai responder a nossa oração. E Elias ora e Deus confirma e manda fogo do céu, e o povo vê o fogo descendo. E agora Elias diz: eu vou abrir o céu e vai cair chuva. E a chuva começa a cair pela palavra de Elias. E a criança lá, a filha da viúva, morre, e Elias vai e ressuscita a criança. Então você vê os grandes milagres do Antigo Testamento acontecendo através da vida de inúmeros profetas. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando milagre de profeta. Vendo as profecias de Daniel, enfim, um dos maiores profetas também do Antigo Testamento. As profecias do profeta Isaías, Jeremias, Miqueias, Naum, Abacuque. Né? Grandes e grandes milagres que ocorreram no passado. E Jesus olha e diz: João Batista foi o maior dos profetas. Quantos milagres fez João Batista?
nenhum. Isso significa que a mensagem que João apresentava nos mostra que ela é muito mais preciosa para a igreja, que ela se faz muito mais necessária para este mundo do que qualquer milagre que possa cair do céu. Mesmo que o mar se abra, mesmo que um morto ressuscite, a mensagem de João Batista ela é mais necessária e urgente para este mundo do que qualquer coisa. Mas que mensagem era esta que João estava pregando? Abre comigo no livro de Mateus, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Mateus vai nos falar um pouquinho sobre o ministério de João Batista. Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: Naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judéia. Verso 2, e dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu está, o reino do céu se aproxima. Este é o teor da mensagem de João Batista. João aparece agora, saído do deserto, ou seja, saído do grande centro de Jerusalém. João não vem das escolas proféticas, João não vem da classe dos professores, dos rabinos, João vem do deserto, cheio, possesso, transbordando do poder e da atuação do Espírito Santo. Sabe, João não tinha formação teológica da época. Aos olhos do povo, João Batista era um ninguém. Ele vem do deserto, no deserto não tem nada. Não tem água, não tem estrutura, não tem escola. João vem daquele local humilde, trazendo uma mensagem urgente para um povo que estava completamente perdido. Arrependam-se. A mensagem de João era curta e grossa. Arrependa-se. Por quê? Porque o pecado está causando uma deformação terrível neste mundo. Porque a nação escolhida por Deus para ser o seu representante nesta terra, a nação de Israel deveria ser um modelo de administração de negócios, um modelo de desenvolvimento social, um modelo de teocracia, um modelo de instituição. Ou seja, deveria ser um modelo, a base estabelecida por Deus nesta terra. Mas ela estava tão corrompida, tão ímpia e tão desprotegida, que ela não poderia receber o Messias sem que aquela mensagem ocorresse de forma urgente e necessária. E Deus agora levanta João, neste período, dizendo o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se, porque o Messias está se aproximando. O Messias está próximo. O juízo de Deus logo vem. A mensagem de João serviu para preparar os corações das pessoas para a chegada do ministério de Jesus. E continuamos lendo aqui o verso 3 de Mateus capítulo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo, a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos os seus caminhos. Verso 4, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era em locustas e mel silvestre. Verso 5, então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a região ao redor do Jordão, e eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. A Bíblia apresenta João saindo do deserto, João sem nenhuma estrutura, sem nenhum chamado direto dado por Deus. No seu relacionamento íntimo com Deus, ele entendeu, João discerniu, ele conseguiu enxergar que o tempo necessitava de uma mensagem urgente, mas Deus não o chamou. Deus não disse agora vai e fala o que eu estou te mandando dizer. João entendeu, através do auxílio do Espírito Santo, que precisava fazer aquilo.
E João agora sai, e a Bíblia ainda diz, ele vestia pele de camelo, né? Vestes de camelo e de ovelha, né? E um cinto de couro. Ou seja, era um personagem excêntrico para a época. Porque não usava as mesmas roupas, a mesma estola sacerdotal, não tinha a mesma pompa. Era apenas alguém vestido de modo simples e humilde, um iletrado, alguém que não tinha diploma em teologia, que se levanta e olha para aquele povo e diz: arrependam-se. E a mensagem de arrependimento de João, ela começa a se espalhar. E a Bíblia aqui diz que de todas as partes vinham até João, confessavam os seus pecados e eram o quê? Batizados. E o verso 7 diz: mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, lhe disse: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Deem, pois, frutos dignos de arrependimento. João olha agora para duas classes da igreja da sua época: os fariseus de um lado e os saduceus do outro. Os fariseus eram os conservadores, aqueles que estavam preocupados com os rituais e com as tradições. Eram aqueles que coava o mosquito, mas engolia o camelo, como Jesus disse. Eram aqueles que eram hipócritas. Os fariseus estavam dentro do templo, ouvindo a palavra de Deus, devolvendo as suas ofertas, tendo uma aparência de piedade no coração, tensionavam por muitas vezes o quê? Matar e destruir o ministério de Jesus. A gente viu isso ao longo da leitura da Bíblia. Mas havia um outro povo aqui junto com os fariseus que eram os saduceus. Ou seja, eram os liberais da época. Tudo pode, está tudo bem. Para quem conhece as redes sociais, aí, os fariseus, os saduceus, eram os subversivos da época. Eram aqueles que queriam atualizar a Bíblia, que tinham uma nova mensagem, nós temos um novo entendimento, as coisas não são bem assim, a gente tem que aceitar tudo, a gente não pode julgar os outros, a gente não tem que falar, a gente só tem que ficar na nossa. Então havia duas classes ali, uma extremamente ultraconservadora e outra que queria de todas as formas atualizar a Bíblia e ser a turma do paz e amor. E João olha para os dois e diz: arrependam-se. Quem disse para vocês que vocês não precisam de arrependimento? Quem te disse que você vai fugir da ira vindoura de Deus? Arrependa-se, se converta, porque o Senhor está chegando. Essa era a mensagem de João Batista. Para o povo pregava o arrependimento, e para a igreja dizia: você não irá escapar, arrependa-se, porque você não é inocente. Não interessa se você é conservador ou se você é liberal. Você é alvo do amor de Deus, mas você precisa o quê? De arrependimento. Porque como nós lemos no começo aqui, em Romanos capítulo 3, diz que todos nós pecamos e somos alvo do quê? Da misericórdia e da graça de Deus. Porque todos pecaram e necessitam da graça de Deus. E se todos pecaram, então todos estão em uma posição em que necessitam o quê? Ouvir a mensagem, o chamado de João, e arrependerem-se, porque o juízo se aproxima, a vinda do Senhor está próxima. Eu não quero com isso causar terror na igreja, não é o meu objetivo. Mas eu quero que você saia daqui nesta manhã com a consciência de que ter uma boa programação, ter um bom espetáculo, ter um bom culto, ter uma boa igreja, ter um banco estofado, ter ar-condicionados, termos um telão aqui, nada disso importa, porque você está infectado com o vírus do pecado. Nada disso vai fazer diferença se você não se arrepender e não entregar a sua vida e o seu coração nas mãos de Deus. Você pode vir aqui a todos os cultos e continuar perdido, porque estará o quê? Continuamente infectado. Verso 9 de Mateus capítulo 3. João olhava para os fariseus e dizia o seguinte: e não pensem em dizer dentro de vocês mesmos: nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo que Deus destas pedras levantará filhos a Abraão. Os fariseus eles diziam o seguinte: nós somos o povo escolhido. Os saduceus diziam: nós somos filhos de Abraão. Nós somos a igreja adventista do sétimo dia. Nós somos a igreja da profecia. Nós somos a única igreja verdadeira.
E João dizia para eles, não se apegue nisso. Você é filho de Abraão, pois dessas pedras Deus pode fazer nascerem filhos a Abraão. Eu sou um adventista, eu já estou na igreja correta, então eu estou salvo. Não se engane, irmãos. Destes bancos podem brotar adventistas, se Deus quiser. Então, simplesmente fazer parte de uma igreja, fazer parte de um povo, isso não significa absolutamente nada do ponto de vista espiritual. Estar no meio do povo não faz diferença alguma, porque nós estamos infectados com o vírus do pecado. Continuando a leitura, verso 10, ele diz, também agora está posto o machado, a raiz de todas as árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. E continua então agora aqui a mensagem de João, dizendo, se preparem porque não vai escapar ninguém, aquele que não tiver produzindo um fruto de arrependimento, um fruto digno. A árvore que não produz fruto, o que ela faz? O que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. Se a árvore não serve, ela é podada. O galho que não produz é lançado fora. Cortado e atirado aonde? Na fogueira. E ele diz, olha, vocês estão bravos com aquilo que eu estou lhes falando. Olhava para os fariseus e dizia, vocês estão bravos porque eu estou batizando? Mas vejam só o que ele disse, no verso 11. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim e é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão, olha, o campo já está maduro, e na sua mão está a foice, e limpará minuciosamente a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então a mensagem de João era extremamente dura. Olhava para eles e diziam, vocês não vão escapar. Você não vai escapar. Não há salvação sem arrependimento. Não pense que por você ser um servo de Abraão, porque você é um filho de Abraão, perdão. Eu sou do povo escolhido, eu estou salvo. Não, não está. E ele diz, aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, traz na sua mão a foice e vai limpar todo o campo. E o trigo que estiver maduro vai ser recolhido para o celeiro celestial, amém? Mas aquele que não estiver pronto vai ser o quê? Lançado fora. Uau! Que mensagem pesada, não? Sinto a tensão, que acho que dá para cortar com uma faca, né? O povo está... Mas Jesus olha para mim, para você nessa manhã e diz, João Batista foi o quê? O maior dos profetas, né? Ele não foi o menor dos profetas, ele foi o maior. A sua mensagem é uma mensagem de extrema necessidade e de extrema urgência para o nosso povo. É uma mensagem de extrema urgência para este mundo que está aí fora, se degenerando a cada dia mais, se deformando por causa do vírus do pecado. E sabe por que João foi o maior dos profetas? Porque João não apresentou apenas uma mensagem de arrependimento, mas ele apresentou a verdadeira solução para o problema do pecado. Abre comigo, livro de João, capítulo 1, e o verso 29. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz o quê? Para toda aquela multidão de pessoas que estava ali. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus e diz, aqui está a solução dos teus problemas. Aqui está aquele que pode transformar a tua vida. Aqui está aquele que vai te limpar, que vai remover de você aquilo que está te levando para a destruição, que é o pecado. Eu disse para vocês, não há absolutamente nenhuma solução humana para o pecado na vida do indivíduo. Mas João agora nos apresenta uma solução divina. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quiser ficar livre da influência do pecado,
entregue suas vidas nas mãos de quem? Do Cordeiro de Deus. Ainda no capítulo 3 de João, no verso 17, ele diz o quê? Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar este mundo. Jesus está vindo, mas o seu objetivo não é trazer morte, destruição e condenação. Não. Deus não entregou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Jesus vem a este mundo para salvar o seu povo. Não vem unicamente para destruir, para trazer juízo, para trazer condenação. O objetivo dele é a salvação. Por quê? Porque o pecado continua deteriorando a imagem física e o caráter moral e espiritual do ser humano. O pecado vai degenerando a pessoa. O pecado é a própria destruição. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 3, diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Leia comigo então o livro de Atos, capítulo 3, o último verso desta manhã. Atos capítulo 3. Paulo agora, e os discípulos saem em missão. E aqui estão ali Pedro e João, e o discurso de Pedro aqui, no Templo de Salomão, ele diz assim, João capítulo 3, 17, Pedro aprendeu com Jesus a mensagem de João Batista. Pedro, fala aqui em Atos capítulo 3, verso 19, perdão. Ele diz, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam o quê? Cancelados, minha versão diz apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério, tempos de alívio, tempos de alegria, tempos de bênção. A bênção só entra na vida da pessoa não pelo milagre de um profeta que ergue as mãos e abre o mar. A bênção ela entra através do arrependimento sincero. Quando Jesus ele entra no teu coração, ele traz refrigério à tua alma, à tua vida. E ali você consegue fazer o quê? Obter e dar o perdão aquele que você não aceita, ou o perdão aquele que você não quer entregar. E aí você passa a falar melhor com as pessoas, você passa a ter mais paciência. Lembra que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito é mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, alegria. Isso vem através do quê? Da confissão dos nossos pecados. Enquanto eu não confesso, não abandono e não deixo para trás o pecado, ele me acompanha e vai deteriorando a minha vida. E vai me destruindo aos poucos, e vai destruindo as minhas relações, e vai destruindo as pessoas que estão ao meu redor. Mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, esse o que a Bíblia diz? Alcançará a misericórdia. Que você saia daqui desta manhã com a certeza de que esta é a mensagem que nós devemos pregar. As mensagens que devem ser pregadas do púlpito não são mensagens que causem alegria, divertimento, e que causem euforia, mas são mensagens de mudança e de transformação. A mensagem a ser pregada a este mundo é uma mensagem de arrependimento. E a solução a ser apresentada é Cristo. A missão desta igreja é anunciar a volta de Jesus. E João Batista anunciava Jesus como quem? Como a solução para todo o pecado. Que Deus possa nos abençoar esta manhã. Que o Espírito Santo esteja com você e com a sua família. E que nós possamos estar preparados para o encontro com este Deus que se aproxima. Amém? Vamos colocar em pé então. Vamos ter mais um hino, Ou já vamos orar e encerrar? Bom, se não vamos ter um hino, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós clamamos a Ti, que tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque nós estamos infectados com este vírus.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a confessá-los a Ti e a abandoná-los. Nos dê força, Senhor, para tomar uma decisão nesta manhã ao Teu lado. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar e a remover da nossa vida tudo aquilo que causa uma separação entre nós e Ti. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos todos os dias. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos dar forças para fazer a Tua vontade. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Pai. Tenha misericórdia desta igreja nesta manhã. Nos capacita, Senhor, a dar essa mensagem de arrependimento a este mundo e a preparar o caminho para a Tua breve volta. Abençoa-nos nesta manhã. Nos leva agora em segurança aos nossos lares. Fique conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Diego. Aguardamos todos os irmãos amanhã, às 7h30, e a saída vai ser organizada pelos nossos diáconos. Eu coloquei no grupo da comissão a palestra que vai ter no dia 21/4, tá? Sob liderança, toda a igreja do